Olá, olá, tribo laranja, bom dia! Aproveitando o gancho do Leonardo sobre o vídeo com os desafios de trabalhar em casa, eu resolvi compartilhar com vocês a técnica que eu construí revolucionando o seu home office. Como que eu construí essa técnica? Depois de anos trabalhando diretamente com empreendedores e observando e ouvindo os desafios de cada um, mas também passando pela própria jornada de trabalhar em casa, eu pessoalmente trabalho em home office, eu percebi as falhas, os desafios, as dificuldades e fui pesquisando. Durante essa jornada, fui pesquisando como melhorar o meu trabalho, como ser mais produtiva, como minimizar os meus esforços em coisas que eu não precisava dedicar tanto tempo. Então, eu resolvi criar esse 11 passos que para mim revolucionaram a minha produtividade e melhoraram e muito a minha jornada. Bom, comunicação profissional é o primeiro tópico dos 11 passos que eu construí no Revolucionando Seu Home Office. O que seria comunicação profissional, Juliana? Esse item é sobre evitar distração. Mas como que eu vou evitar distração? Utilizando outras ferramentas de comunicação além do WhatsApp. O WhatsApp você pode utilizar para fins pessoais, falar com seus amigos, familiares, mas para o seu negócio, para a sua empresa, para os seus projetos, eu indicaria para vocês, recomendo fortemente que você utilize aqui uma dessas 4 ou outras ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado. Por exemplo, aqui nós temos o Asana, o Slack, o Workplace, Telegram, que é o que a gente está falando com vocês. Por quê? No WhatsApp, considerando que a grande maioria das pessoas, não vamos falar de estatísticas, mas a grande maioria das pessoas hoje utiliza o WhatsApp. Por quê? Porque foi a ferramenta que mais se popularizou. Então, realmente está todo mundo lá. Mas será que você precisa estar lá durante o seu trabalho? Quando você for mandar mensagem para um cliente, será que você não vai se distrair nesse momento? Quando você for falar com alguém da sua equipe, alguém com quem você trabalha, ou grupo de trabalho dentro do WhatsApp, você não vai perder tempo falando com outras pessoas? Hoje eu sei que quando o meu Telegram toca, ou quando o meu Slack toca, eu sei que é uma coisa de trabalho, eu sei que é uma mensagem importante, e é isso que vocês precisam se prender. A produtividade é minimizar o esforço naquilo que eu não preciso gastar muito tempo e otimizar o meu tempo para que eu possa produzir em coisas que precisem mais da minha atenção. Bom, segundo tópico é reunião online. Nesse tópico, eu também vou trazer para vocês algumas ferramentas disponíveis no mercado para que, Juliana, tem reuniões que eu posso fazer online e que eu posso conversar com a minha equipe, com os meus associados, com os meus estagiários, ou até mesmo com clientes. Tem clientes que no dia a dia precisam de um update, de um acompanhamento mais próximo do que marcar uma reunião específica para falar de um assunto, de apresentar um resultado. Então é mais um up-to-date, né? Todo dia uma rotina de você acompanhar o seu cliente ou acompanhar o seu fornecedor. Então você consegue fazer essas reuniões online. E que ferramentas hoje nós temos no mercado? O Skype está há muito tempo com a gente, né? Hoje temos o Hangout, temos o Google Meets, temos o Zoom, que está aí super bombando no coronavírus, que habilitaram algumas funções gratuitas para que as pessoas possam utilizar. Uma ótima estratégia de popularização, né? Tem o Webex, o Hangout e o Google Meets. A grande diferença entre eles é que o Hangout você consegue utilizar one-on-one e no máximo, acho que até 3 pessoas você consegue fazer uma pequena reunião. Já o Google Meets ele é focado em reuniões maiores, de 100, 5, acho que acima de 10 pessoas você já consegue fazer uma reunião com uma boa infraestrutura. Então, esses aplicativos você consegue otimizar o seu tempo em reuniões online em que você consegue acompanhar todo mundo e toda a sua rotina com quem você trabalha, seja cliente, fornecedor, sua equipe, associados. E você tem que aprender a utilizar as ferramentas disponíveis hoje no mercado para facilitar o seu trabalho. Esse é o grande propósito. Você precisa transformar tudo aquilo que tem ao seu redor para te tornar facilidade.
Não é legal? E o tópico gestão de tarefas? O terceiro tópico que eu trago para vocês também, algumas ferramentas para ajudar vocês na organização, a evitar a distração, porque a gente lista milhares de atividades e rotinas que a gente precisa cumprir. Mas quando a gente tem a nossa gestão de tarefas super organizada, em aplicativos que te ajudam a fazer esse acompanhamento, você consegue transformar aquilo que é pontual, aquilo que é emergencial, aquilo que é rotina. Então você consegue ter um panorama organizado da sua rotina, das suas atividades, dos seus processos, dos seus projetos. Então você precisa utilizar um CTI. Por exemplo, eu sou uma pessoa semi-analógica e semi-digital. Eu utilizo, por exemplo, algumas ferramentas aqui, alguns aplicativos para me organizar em termos de processos, atividades, mas eu também ando com o meu caderninho embaixo do braço para anotar os meus insights, as coisas que eu lembro e preciso guardar, e depois eu sento para fazer a organização de tudo. Então é sempre bom ter à sua disposição uma ferramenta que possa te ajudar a fazer essa organização. Por exemplo, aqui temos o Trello, o Google Task, o Evernote, o Basecamp e o Wunderlist. Eu, sinceramente, gosto muito do Trello. Por quê? O Trello, ele te permite, quando você tem equipe, pessoas que você trabalha em conjunto, não necessariamente equipe, às vezes associados, estagiários, ou às vezes projetos que você faz com alguém, você consegue manter todo um grupo de atividades em conjunto com outras pessoas, e isso eu acho fantástico. O Google Task, o Evernote, é muito bom para você se organizar na sua própria rotina. Então, por exemplo, Juliana, eu tenho as minhas atividades semanais e as minhas atividades diárias. Você consegue organizar tudo ali dentro por agrupamento, de acordo com o seu desenvolvimento, né, de como você trabalha no seu negócio, e você consegue se organizar individualmente ali. Tem o Basecamp e o Wunderlist, que você também consegue mesclar essas funções e você consegue trabalhar com outras pessoas em conjunto. Então, por exemplo, Juliana, eu tenho um projeto ou um processo em que eu tenho uma parte, meus funcionários têm outra, eu tenho um associado que tem outra parte. Você consegue organizar tudo no mesmo lugar. Então você consegue listar o que você é responsável e acompanhar as atividades de outras pessoas que trabalham com você. Então você consegue ter tudo organizado na palma da sua mão, no celular, no bolso. Tá tudo ali organizado e a qualquer momento você tem acesso. Não tem aquela coisa que esqueci meu caderno, esqueci minha agenda, perdi o meu papel. Tá tudo na nuvem, tá tudo organizado para você. Então você não precisa perder tempo e nem perder aquela ideia que você teve ou aquele rascunho que você teve de uma atividade que você deveria cumprir, um prazo que você deveria cumprir, você não lembra nem qual é o prazo. Não é legal? Agora vamos falar de backup? Pode parecer besteira, mas não é, acredite. Muita gente ainda usa a área de trabalho do computador para fazer backup de arquivos de trabalhos. Muita gente utiliza o próprio e-mail como servidor. Gente, hoje tem inúmeras ferramentas no mercado que são servidores que cabem no seu bolso. Num clique, você tem acesso a tudo. Óbvio, tem a parte gratuita, tem a parte paga, mas tem tanta ferramenta no mercado, eu tenho certeza que uma vai funcionar para você. Evite perder trabalho, perder aquela grande ideia, perder um projeto, perder uma petição, tanto esforço, tanto trabalho que você se dedica para depois perder essas informações. Então, eu separei aqui para vocês 4 ferramentas mais populares que existem hoje, tem muitos outros, mas aqui eu vou falar, tem o Dropbox, tem o Google Drive, o OneDrive e o iCloud. O iCloud só para a plataforma da Apple, mas esses outros 3 você consegue utilizar em qualquer celular e você consegue fazer planos, você consegue adequar a sua realidade. Então evita perder trabalho, evita guardar e armazenar coisas nos seus e-mails, no seu computador. HD queima, faça backup das suas informações, tenha o seu trabalho salvo, tenha a integridade do seu trabalho íntegro, né, armazenado de forma correta. Não vou nem entrar em relação à organização de arquivos, né, porque aí já é
Outra etapa, mas que também é fundamental para a sua produtividade, é você organizar. Não adianta abrir aquela caixa, jogar todas as informações dentro, largar no depósito e sair correndo. Não é assim que funciona. Você precisa de uma organização no seu trabalho, dos seus arquivos, dos seus projetos e começa por organizar. Você tem um servidor, nem que seja um servidor online igual o Dropbox, o Google Drive, que você consiga ter um espacinho dedicado para todos os seus trabalhos. E aos poucos você vai organizando, seja por cliente, seja por projeto, por atividade, da forma que melhor adequar o seu trabalho. Não é legal? Agora eu vou falar sobre contratos. Juliana, por que vamos falar de contratos? O que contrato tem a ver com produtividade? Contrato em si não, mas o tempo que você perde para assinar um contrato, sim. A gente na MyPlace Office utiliza plataformas digitais para assinatura de nossos contratos. Por quê? Porque nós não queremos perder tempo, nós queremos eficiência, nós queremos sempre estar à frente, trabalhando de forma mais produtiva possível. Não só para a gente, mas para os nossos clientes e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente sempre usa todas essas técnicas e plataformas possíveis no mercado para nos fazermos mais produtivos. E o contrato? Hoje no mercado tem aplicativo, plataforma que são legalizadas. Não existe mais aquilo de assinei na internet, não é válido. Não existe isso. Você tem o Doc4Sign, o Adobe Sign, tem o Signbox, que é do próprio Dropbox. Pode ter certeza que em breve o Google também deve liberar alguma ferramenta, mas tem muitas plataformas hoje muito bacanas que cabem no seu bolso e é muito fácil utilizar. Então você não precisa mais imprimir contrato, mandar por correio. Será que chegou no cliente? Será que o correio perdeu? Será que o cliente já recebeu? Enviou de volta? Olha o tempo que se perde. O homem pisou na lua, então a gente precisa fazer a tecnologia trabalhar pra gente, não é mesmo? Muito legal, não é? E o próximo tópico eu vou falar sobre gestão de pagamento e cobranças. O que seria esse tópico, Juliana? Esse tópico aqui eu trago ferramentas do mercado que vão te ajudar a organizar o seu faturamento e a cobrança que você precisa fazer ao seu cliente. Sim, ainda tem gente que fala, deposita para mim tal dia, ou deixa o cheque na recepção. Gente, nós precisamos fazer a tecnologia trabalhar para a gente. Essa é a grande sacada. Temos inúmeras ferramentas no mercado que ajudam a gente a fazer isso. Hoje, as ferramentas que eu conheço, que são super eficientes nisso, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Tem o Vind e tem o Gerencianet, que trabalham tanto com cartão de crédito, tanto com boleto. Então você consegue ir lá, cadastrar o seu cliente, cadastrar os serviços que você trabalha, ou produtos, depende do segmento de cada um. Mas você consegue fazer todo esse cadastramento e além de cadastrar o seu cliente para que ele escolha se ele vai pagar com boleto ou com cartão de crédito, ou até mesmo você escolher se você vai oferecer uma dessas opções, você consegue montar uma régua de cobrança que você vai entrando em contato com o seu cliente de forma automatizada, que você não precisa toda vez mandar um e-mail manualmente para o seu cliente, mas você tem um controle disso na ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho 10 clientes e desses 10 clientes, todos estão na plataforma, sendo que 3 são cartões de crédito e 7 são boletos. Então, eu coloco lá, 2 dias antes do vencimento de cada um, eles vão receber um e-mail. Olá, tudo bom? Dia tal, você vai receber a sua fatura. Aí no próprio dia você recebe, oi, tudo bom? Hoje o seu cartão de crédito vai ser debitado desse valor, ou você está recebendo o boleto. E 3 dias depois, para quem é boleto e não pagou o boleto, você vai conversando com o seu cliente conforme a régua de cobrança vai avançando. E você consegue configurar tudo isso de acordo com o que você trabalha, com a forma de relacionamento que você tem com o seu cliente. Então, é um esforço que você diminui em fazer isso manualmente e ter que acompanhar cada cliente, você consegue colocar a ferramenta para trabalhar para você. Então, você só consegue ir lá,
olhar a ferramenta e ver, nossa, tais clientes pagaram, não pagaram, o que não pagaram ainda, vamos ver como é que a ferramenta vai entrando em contato com eles e você vê se precisa reajustar alguma coisa ou não. Mas a ferramenta que vai fazer esse esforço não é você. E aqui tem outras ferramentas, outros aplicativos, por exemplo, o PagSeguro, tem o PayPal, tem o Yugo, que é boleto também que você consegue enviar sistematicamente para os seus clientes, mas são ferramentas não tão completas quanto o Vindio Gerencianet, que tem outras possibilidades, que você consegue fazer carnê, você consegue fazer boleto e tudo de forma recorrente, sistemática, criando toda uma configuração para te dar um apoio. Essas outras ferramentas, elas te ajudam também a alavancar as vendas. Por quê? Não necessariamente aquele seu cliente vai ter o dinheiro para te pagar no momento exato que você combinar e você talvez não queira um boleto. Você pode flexibilizar e oferecer uma forma de pagamento diferente. E por isso essas plataformas podem ajudar o seu negócio. Você pode oferecer pagamento parcelado, dependendo do tipo de serviço que você presta, oferecer até mesmo o cartão de crédito, se você só trabalha com depósito, ou só trabalha com boleto, transferência bancária. Então você tem que fazer essas ferramentas para trabalharem para você. Então, vamos falar sobre o próximo tópico, que é break. Give a break. O que seria esse tópico? Eu separei esse tópico para falar especialmente porque muita gente acha que produtividade é você trabalhar de 6 da manhã às 10, 11 horas da noite. Isso não é produtividade, isso é trabalhar demais mesmo. A gente tem que entender que nós precisamos sim diminuir o nosso esforço só sobre uma coisa específica, sobre aquilo que a gente não necessariamente precisa dar tanto atenção. Ou pelo menos utilizar, igual eu falei aqui anteriormente para vocês, utilizar ferramentas e tecnologias ou técnicas disponíveis para facilitar e diminuir o nosso esforço sobre alguma coisa, sobre uma determinada ação, sobre uma parte do nosso trabalho em que pode ser melhorado, pode ser mais eficiente. Em paralelo com isso, a gente também tem que descansar. Trabalhar, focar a nossa atenção plena naquilo que realmente precisamos dedicar a nossa atenção e deixar separado o nosso esforço mínimo para que a tecnologia nos apoie e aproveitar esses momentos de descanso, de esticar o corpo, de respirar fundo, de tomar um café, de tomar um chá, ou às vezes numa sexta-feira tomar uma cervejinha gelada para, se for seu caso, claro. Mas é entender que existe esse equilíbrio. Então, aproveitar a tecnologia ou técnicas que existem para facilitar o nosso trabalho, diminuir o nosso esforço e nossa atenção em determinado ponto que não precisaria tanto da nossa atenção, para que toda a nossa energia seja focada naquilo que realmente necessita da gente. E, ao mesmo tempo, aproveitar um período para a gente respirar, para que a gente consiga, por exemplo, na parte da manhã eu faço uma atividade específica que precisa de muita análise, então de manhã eu sei que eu preciso de uns 2 intervalos para respirar, para tomar um café, para relaxar. E na parte da tarde são coisas mais dinâmicas, eu não preciso de tanto intervalo, eu consigo emendar. Então é entender qual é o seu estilo de trabalho, entender que você precisa sim preencher essas lacunas. Então você não precisa de uma jornada extensa de trabalho, você precisa otimizar o seu tempo, trazer a tecnologia ao seu favor, trazer técnicas de melhorar a sua performance ao seu favor, mas também separar um momento para você tomar aquele cafezinho e relaxar, né? Nesse tópico eu vou falar sobre concentração. Só que não é como você se concentrar, mas sim como evitar os ladrões de atenção, entende? Por exemplo, o WhatsApp é uma poderosa ferramenta de distração, ele é um ladrão de atenção. Por que lá no início eu comecei falando sobre aplicativos mais profissionais de comunicação? Porque o WhatsApp é uma ferramenta de distração. Porque ao mesmo tempo que você está falando com a sua equipe, com um cliente, você está falando com alguém que você trabalha,
tem amigo mandando piada, tem amigo mandando mensagem, tem grupo familiar. Então, é um ladrão de atenção. Então, você pode evitar a utilização do WhatsApp enquanto você trabalha e utilizar outras ferramentas de comunicação. E, ao mesmo tempo, enquanto você está lá no computador trabalhando, como é que você faz para evitar, para dar aquela olhadinha no Facebook, olhar aquele vídeo que está bombando no YouTube, ou o Instagram, o que está sendo curtido, o que não está? Pomodoro. Vocês conhecem o Pomodoro? Não, não é aquele molho de tomate. O Pomodoro é uma extensão no Google Chrome, na verdade é uma técnica para você conseguir conciliar um tempo que você precisa para focar numa atividade e um tempo para você dar um break, um tempo para você dar um descanso. É o nome de uma técnica. E tem uma extensão no Google Chrome, que eu posso compartilhar o link com vocês, que você instala no browser da internet e você configura quais sites que são seus ladrões de atenção. É o G1, é o Globo Esporte, é o Facebook, é o YouTube ou qualquer outra rede, sites que você sempre entra automaticamente, muitas vezes sem nem perceber. Você está lá trabalhando e do nada quando você já está lá 2 horas num site que você não deveria nem ter entrado. Essa extensão, ela te permite bloquear. Então, por exemplo, estou lá trabalhando, vou lá, comecei a entrar no Facebook sem nem perceber. O Pomodoro, ele bloqueia o seu acesso. Então, ele permite com que você preste mais atenção, seja mais presente no momento em que você está trabalhando. Então, enquanto você está presente, o Pomodoro sinaliza para você quando você devaneia. Você vai entrar no Facebook ou qualquer outro site que seja, quando você entra, ele já te bloqueia. Que ele fala, opa, você configurou esse momento para trabalhar, então vá trabalhar, vai ser produtivo. Depois você entra nisso aí. Então, é uma ferramenta poderosíssima para que você consiga prestar mais atenção aos seus ladrões de atenção e diminuir esse tempo que passa e você nem percebe. Incrível! E agora o tópico sobre hábitos. Quais hábitos eu preciso ter na minha rotina para que eu seja mais produtivo? Primeiro de tudo, é você entender que você precisa de uma rotina fixa. Por quê? Quanto mais fixa for a nossa rotina, né? Quanto mais mantivermos os nossos hábitos todos os dias, mais previsíveis serão as nossas ações e mais produtivos seremos. Então, por exemplo, a minha rotina é, Juliana, você tem que acordar cedo, tomar seu banho, se arrumar, tomar o seu café, arrumar a sua cama e aí ver aquele jornalzinho para saber o que está acontecendo no mundo. No máximo 15 minutos para se ambientar e pronto. 8h30 da manhã tem que estar sentada no computador trabalhando. Essa é o início da minha rotina. Aí eu vejo os e-mails para ver se aconteceu alguma coisa desde o dia anterior ao dia de hoje. Me organizo o que eu programei para essa semana e o que eu programei para o dia de hoje. O que eu tenho que cumprir hoje. O que é emergencial, o que é urgente e o que é rotina. Beleza? Já sei o que eu preciso cumprir hoje. Enquanto o dia desenvolve, eu vou acompanhando o que eu planejei para o dia e o tempo que eu tenho disponível. E aí eu vou me organizando conforme eu vou concluindo as minhas tarefas. E aí 11h30 da manhã, eu preciso esticar a coluna, tomar um café, dar uma respirada. Lembra do intervalo? É importante. Eu preciso cumprir aquilo com que eu me programo e comprometo comigo mesmo a concluir, comprometo comigo mesmo a manter os meus hábitos, mas também me comprometo com o intervalo. Eu preciso respirar, preciso olhar para o céu e ele olhar para mim e falar assim, bom dia para trabalhar, bom dia para se viver, né? Eu, pelo menos, gosto de me conectar com isso. Então, você também precisa encontrar qual é a sua conexão. Eu gosto de tomar um café, gosto de respirar, dar uma volta, esticar o pescoço.
e dar um intervalo para que a mente também funcione, né? Não adianta a gente ser só produtivo, só trabalhar, trabalhar, trabalhar e o corpo e a mente não aguentarem esse tranco. É um carro, né? Se a gente não cuida e não trata, não dá manutenção, ele para também. Então, é todo esse equilíbrio que a gente precisa manter. Então, para manter os hábitos, primeira coisa que eu faço é tirar o pijama. Tirar o pijama é uma âncora muito poderosa. Por quê? Porque quando eu tiro o pijama, eu mando uma mensagem para o meu inconsciente dizendo: não é hora de relaxar, não é hora de deitar, não é hora de ler um livro, é hora de trabalhar. Então o pijama não faz parte da rotina de trabalho. Então ele não é para ser utilizado quando eu vou trabalhar. Simples assim. Qual é a outra? A rotina, que a gente começou falando sobre ela, que ela precisa ter um início, um meio e um fim. Todos os dias, para que a gente alcance essa produtividade, essa auto-performance. Lista de atividades. Eu vou entrar depois mais sobre isso, vamos falar sobre tempo e tal, mas aqui é mais para você ter uma noção de que a lista de atividades, assim como a saída do pijama da sua vida, das suas manhãs, tudo isso faz parte de criar uma rotina, estabelecer uma rotina fixa no seu home office. E os ladrões de atenção. Os ladrões de atenção, eles não apenas entram aqui no Pomodoro ou no WhatsApp, mas ao longo da nossa rotina durante o dia, entram alguns ladrões de atenção. Quem tem filhos pequenos, quem tem filhos grandes, ou esposa, ou marido, ou um vizinho que toca a campainha, uma TV que você deixou ligada. Então tudo isso não é que eles vão deixar de existir, não é isso. Mas você tem que aprender a lidar com eles. Se você, não é o seu caso, que você trabalha sozinho e mora sozinho, então sim, você tem que entrar em acordo com seus familiares. Gente, eu trabalho em casa, essa é a minha rotina. Então a gente precisa sentar e conversar para que tudo entre no eixo. A casa, ela também precisa de uma ordem, ela também precisa de um acordo estabelecido entre as partes, digamos assim. As crianças precisam entender que o papai e a mamãe precisam trabalhar e que elas também precisam do momento delas de brincar, de fazer atividades, de ter os próprios compromissos delas. Então, todos da casa, eles precisam ter a ciência do papel de cada um e como cada um precisa contribuir para que isso funcione. Então, além de estabelecer uma rotina que seja produtiva e fixa, né, que você consiga manter ela em hábitos constantes, você também precisa romper esses ladrões de atenção, você precisa fazer um acordo com a sua família para que as coisas funcionem em harmonia. Não só você buscando a produtividade, mas também em acordo com as pessoas que vivem ao seu redor, que vivem com você, que trabalham com você, não é? Bom, agora eu vou falar sobre a sua estação de trabalho. Os hábitos são coisas que a gente vai melhorando gradativamente. A gente vai tendo clareza sobre as coisas que a gente precisa melhorar e vamos estabelecendo metas de melhoria. Já a estação de trabalho é você procurar um lugar adequado dentro da sua casa, em que você tem uma luz melhor para que você não se canse, que você tenha uma mesa de trabalho que seja adequada para que você não prejudique a sua coluna. Talvez hoje, nesse momento atual, nem todo mundo esteja 100% preparado para isso. Mas conforme for avançando o seu home office, você vai revolucionando o seu home office, você precisa sim de uma estação de trabalho adequada. Você precisa de uma mesa em que você consiga ter uma altura exata para que isso não prejudique o seu corpo. Você precisa de uma mesa entre 72 e 75 centímetros de altura para que você consiga trabalhar sem onerar o seu corpo ou sem conseguir realmente produzir, porque muitas vezes você vai desgastar tanto a sua coluna que no final do dia você vai acabar trabalhando menos porque você está tão cansado, com tanta dor, que você não consegue render. Então é importante também se preocupar com a sua estação de trabalho. É uma luz adequada,
é uma mesa na altura adequada, uma cadeira que tenha um apoio que você consiga ficar confortável e trabalhar. Bom, e o último tópico que eu deixei aqui é autoconhecimento. Por que eu deixei esse tópico de autoconhecimento? Não é fazer terapia, é simplesmente você perceber quais são os seus desafios. Juliana, nesse momento que eu estou assistindo ao seu vídeo, eu já percebo que eu uso o WhatsApp, eu não uso um aplicativo, então caramba, que legal, eu posso realmente mudar isso no meu trabalho. Não, Juliana, eu já faço isso, a minha gestão de tarefas já é super adequada, posso dar uma melhorada, mas já faço bastante coisa, ou não, preciso rever pontualmente cada uma dessas etapas para que eu possa melhorar o meu rendimento, para que eu possa melhorar a minha performance. Então esse item de autoconhecimento é você ter a clareza de como você está trabalhando nesse momento. Você está sendo realmente produtivo? Você consegue atingir eficiência e ser produtivo em cada etapa e focar apenas naquilo que você realmente precisa dar atenção? Então eu te convido agora para escrever, faça uma lista de cada coisa que você percebe no seu trabalho, na sua rotina, na da sua equipe talvez, com as pessoas com que você trabalha. O que você pode melhorar? O que você pode utilizar de tecnologia? O que você pode utilizar de uma técnica que possa melhorar a sua produtividade, o conforto de trabalhar em casa, ou a forma como você trabalha em conjunto, ou até mesmo só você mesmo? Eu te convido a fazer essa reflexão e esse planejamento. Crie metas para que você melhore a sua produtividade e revolucione o seu home office. Um abraço!